Então, a comunicação, ela não diz respeito somente à oralidade, à peroração quando se está no tribunal do júri, numa sustentação oral ante o tribunal. Não, a comunicação, ela diz respeito, inclusive, às relações interpessoais. Uma pessoa que se comunica bem, ela consegue, naturalmente, com mais facilidade, concretizar os seus objetivos. E eu digo isso porque ninguém nasce falando. Está aqui diante de você uma pessoa que era muito tímida. Eu tive muitas limitações, eu tive muitas situações em que eu procurei e precisei me superar. Na adolescência, no meu ensino médio, as pessoas não ouviam sequer a minha voz dentro da sala, porque eu era extremamente tímido. E daí, quando eu consegui superar a timidez, eu digo a vocês que não existe nada mais prazeroso do que falar em público. Quando você está diante de uma plateia, quando você está diante de um público, o orador parece que ele tem mais combustível para falar. E eu digo isso que uma das maiores experiências que eu vivenciei foi no caso do Curió, eu, doutor Roberto, doutor Abdias que está, e mais uma equipe de advogados, e diante de uma plenária que ali estava lotada, quem conhece o primeiro salão do júri de Fortaleza sabe, não havia pessoas somente sentadas, havia pessoas em pé, ouvindo, de modo que eu fui na tribuna da defesa, eu estava apertado, porque havia muitos advogados também, muitos curiosos, do outro lado, promotores de justiça, procuradores, havia deputados, o público em geral, enfim. Foi nesse momento, quando eu peguei a oportunidade em que, ao invés de a gente tremer, gelar ou se apagar, é o momento que você tem mais ousadia e mais firmeza no momento do discurso. Então, na plenária está lotado, a inspiração é muito maior. Talvez por quê? Você fala, não, é um efeito que acontece na vida do orador, que eu não sei te explicar cientificamente, mas eu falo com base nas experiências vividas. Então, eu gostaria de falar a você o seguinte: no tripé da oratória, eu gostaria de abordar vocabulário, postura corporal e modulação de voz. Em primeiro lugar, não existe boa oratória sem um bom vocabulário. Como é que você adquire um bom vocabulário? Meu amigo, é leitura. Não existe outro segredo. É leitura e assistir palestra. Eu vou dar um conselho aqui prático para que você possa alavancar nessa perspectiva. E depois, além deste tripé, eu vou falar ainda de storytelling, ou contar histórias, para que vocês possam verificar e ver na prática como é forte a oratória, o poder da persuasão. Os homens mais influentes do mundo, eles são exímios oradores. As mulheres mais influentes do mundo também são exímias oradoras, ou seja, elas se comunicam bem, porque a oratória, a comunicação de impacto, ela faz toda a diferença. E quando eu estou falando de comunicação de impacto, é inclusive naquele momento em que você senta no seu gabinete ou na cadeira do seu escritório e você está diante de uma pessoa tentando fechar um contrato de honorários, um caso. E eu costumo sempre, diante dessas situações, jogar todo o meu conhecimento para ele, porque a pessoa que está procurando você, naturalmente, ela sente segurança quando sabe que você conhece o procedimento. Você já passou pela experiência de repente, procurar um médico para uma cirurgia importante, ou então uma consulta importante, você chega lá e está com aquela cara pálida, de múmia, mal interage, só responde de maneira muito superficial àqueles questionamentos que você faz. Qual a segurança que você vai ter de um profissional como esse? Zero. Agora, quando você vai para o médico e ele explica, olha, eu me sinto até, quando estou diante de alguns médicos bons, que sabem explicar o porquê da doença, ele justifica até a origem dela, você se sente médico por 2 segundos e uma simples explicação. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que apresentar informações de qualidade. E como é que você apresenta uma informação de qualidade? Trazendo segurança, trazendo conhecimento a respeito da informação, e isso vai naturalmente convencer aquele que lá está diante de você. Então, o primeiro tripé que eu elejo como sendo importante na oratória é o vocabulário. E daí, qual é o conselho, qual é a dica para que eu possa fornecer a você para que você melhore? E eu faço um desafio com você a partir de hoje. Se você, a partir de segunda-feira,
se você estabelecer um prazo de leitura mínima de 15 minutos por dia, de qualquer assunto, de qualquer tema, de qualquer livro que você goste, só 15 minutos por dia. E eu peço que você estabeleça um compromisso de ouvir, num prazo de 6 meses, pelo menos 2 palestras por semana, de alguma autoridade no assunto que você se identifica. Depois de 6 meses, 1 ano, com esta meta, você vai ver quem você é. Você explode, você abre a cabeça, porque o conhecimento são níveis de compreensão que se abrem na nossa mente. Ninguém nasce sabendo. Nós temos dificuldades tremendas no processo de ensino-aprendizado. Então, se alguém que tem dificuldade de concentração, que é o meu caso, conseguiu romper com essa barreira e evoluir do ponto de vista do vocabulário, da oratória, quanto mais você, se não tiver nenhum transtorno como esse, se for uma pessoa normal, digamos assim, mas se você tiver um transtorno, isso não diz respeito à inteligência, diz respeito apenas à concentração. Tá certo? Então, eu, além disso, tenho um problema gravíssimo na minha vida, que isso me atrapalha muito. Eu sou um procrastinador crônico. Eu só faço as coisas na última hora. Isso é prejudicial demais. Talvez você diga, doutor Talvani, eu estou me identificando com tudo isso. Então procura também um auxílio, porque isso é muito ruim da nossa vida. Ah, você é responsável? Não, às vezes a gente tem um certo transtornozinho, não identificou ainda, isso está atrapalhando. Nós passamos 6 dias enclausurado. Eu não podia sair manhã, tarde, noite, no caso Curió. E Talvani ficava de noite me observando. Quando terminou assim, aí estava no ato de terminar, estava dizendo, Roberto, por favor. Ele é muito educado, ele sabe chamar as pessoas, ele sabe falar. Eu não, Talvani, tem todo respeito, eu estava me observando, mas parece que você tem um TDAH, né? Mas ou leve, ou moderado, mas Roberto, tem visto, para ver umas manias, umas coisas. Porque o Roberto, ele não para, né? Mas isso, se você analisar, o cara mais foda para estudar o processo, eu nunca vi. O Roberto aqui, quando ele senta, ele pega do começo ao fim, estuda o processo inteiro. Eu fico, às vezes, espantado, não, doutor? Mas eu comento com a pessoa, mas é um caso sem limites, o Roberto. Então, quer dizer, eu estou falando de uma situação pessoal minha, que me prejudica, e na prática eu consigo romper com isso. Você também pode vencer tudo isso. 15 minutos de leitura, 2 palestras por semana. Beleza? Vamos estabelecer esse compromisso? Daqui um ano, na próxima edição deste evento aqui, eu gostaria até de verificar algum testemunho dos que aqui estão participando, dizendo, doutor Talvani, eu fiz aquilo que o senhor propôs, e hoje realmente mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha trajetória na questão comunicação. Tá certo? Então, o primeiro aspecto, vocabulário. Não existe bom vocabulário sem conhecimento. Conhecimento decorre de leitura, de reflexão. A leitura e a reflexão amplia o nível, os horizontes de conhecimento. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Vocês vão falar de postura corporal. Tem pessoas que estabelecem estatística, e essas estatísticas, elas falam que na comunicação, na oratória, 70% do poder de convencimento decorre da forma como você utiliza as expressões corporais. Então, uma coisa é você falar de mão no bolso, oi, bom dia, meu nome é Talvani Moura. Outra coisa, bom dia, meu nome é Talvani Moura, como é que vocês estão? Isso daqui, o corpo, ele acompanha essa sinergia da voz, e isso gera naturalmente, na perspectiva de quem olha, um poder de persuasão, de convencimento. E eu digo isso porque vocês podem até achar, não, mas isso daí eu acho que não tem nada a ver, mas comprovadamente tem. E muitas das coisas que nós utilizamos, a oratória é uma arte. E essa arte, ela pode ser aprendida por qualquer um de nós. É como eu falei, nós nascemos com a nossa conta bancária zerada. Isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida, é conhecimento. Nós nascemos zerados. E não existe talvez um ser mais ignorante do que o ser humano. Você vê o animal quando nasce, ele já tem as suas reações instintivas. Nós não. Nós temos que ser cuidados desde da maternidade, porque senão nós não sobrevivemos. E daí, o processo de conhecimento também passa por isso. E
quando eu falo conhecimento, quando eu falo de oratória, nós temos que aprender com aqueles que efetivamente, com as técnicas, com o que os livros nos dizem. Talvez você pode até dizer, doutor Galvão, é muito interessante isso. Eu vou dizer algo mais para você. No processo de neurolinguística aplicada à oratória, a PNL, existe em cada situação, cada técnica que você fica abismado. E daí, doutor Galvão, o que é que você utiliza no tribunal do júri, a título de técnica de PNL? Eu utilizo a questão de sugestão hipnótica. Certo? Doutor Galvão, o senhor hipnotiza o jurado em absoluto. A questão hipnótica, certo? O processo de sugestão hipnótica é você, nada mais é do que você trazer para o conceito de sentença aquelas reações naturais, para que eles sintam o que os envolvidos, no caso concreto, sentiram naquele momento do delito. Vou citar um exemplo, só para clarear na mente de cada um dos senhores, de sugestão hipnótica. É diferente de hipnose, porque também tem técnica de hipnose, mas eu não tenho conhecimento, eu não domino. Aí as pessoas vão até dizer, não, mas isso é besteira, não. Tipo, passou num congresso em que um colega trabalhava bem a questão de hipnose e ele conseguiu hipnotizar diversas pessoas. Por quê? Porque, assim, rapaz, tem tanta coisa que nós ainda somos leigos no que diz respeito a determinadas matérias que envolvem a mente humana. E eu me abstenho até desse comentário, porque a sugestão hipnótica ela é diferente da hipnose. A hipnose nada mais é do que você conseguir tirar o aspecto crítico da consciência humana. E daí, quando você consegue atingir este ponto, você consegue dominar a mente daquele que você hipnotizou. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de reações que as pessoas sentirão a partir do momento que você utilizar essa técnica. Por exemplo, uma coisa é eu no júri dizer assim, olha, ele chegava todos os dias agressivamente, batia na sua esposa, até que chegou o dia, ele pegou a faca e desferiu contra ela 2 golpes, ceifando-lhe a vida. Isso é uma propositura sem nenhum tipo de sugestão hipnótica. Outra coisa é eu chegar explorando esta técnica e dizer assim, sintam, excelências, aquele homem cruel, quando a porta se abria, pá! E vinha aquelas passadas. E aquela mulher que lá estava sofrida, vítima de violência doméstica, já começava a se tremer, já começava a sentir o impacto do medo daquele homem que viria para agredi-la. Até que chegou o momento que ele pegou a sua faca covardemente, enfiou a faca nela, ceifando-lhe a vida, e aquilo ali tirou o seu ânimo, tirou a sua espiritualidade, tirou a sua vida. E aquele sangue dela gotejava no chão, de uma maneira cruel, bárbara. Ele ceifou a vida dela. Você está vendo aí como o impacto é diferente quando você utiliza a sugestão, quando você usa exemplos e você traz isso, porque nós somos seres humanos, nós somos movidos a estímulos. Nós somos movidos a estímulos dos mais variados. E daí, quando o orador domina essas técnicas, ele consegue naturalmente, com o seu poder de persuasão, convencer com mais qualidade. O convencimento com qualidade, o convencimento com eficácia, ele traz naturalmente, amplia as possibilidades de vitória no tribunal do júri. Nós estamos falando a seres humanos, a pessoas que não têm conhecimento jurídico, mas têm conhecimento da vida. E existem decisões no tribunal do júri que só o júri pode dar. Daí as pessoas atacam a instituição do júri. O júri é uma das instituições mais belas da sociedade. Aconteceu aquele caso que o pai matou o estuprador da filha. 15 dias depois do ocorrido, o júri absolveu. Se fosse o juiz tocar, não poderia absolver. Teve aquele caso da mãe que o pai tomou ela como esposa, como filha, estuprava ela desde a sua tenra idade, da sua infância, adentrando pela adolescência, colocou ela em cárcere privado, a teve por mulher, teve com ela 4 filhos,
E de repente ela chegou em um determinado dia na sua sala, ela percebeu que o pai estava passando a mão nas partes, nas coxas da filha, neta. O que ela fez? Foi lá dentro do quarto, pegou uma marreta e ele de costa e deu uma traulitada na cabeça dele, matando. O tribunal do júri foi, neste caso concreto, também absolveu aquela mãe por ter matado naturalmente filha, mulher, matou o pai do neto. Mas o tribunal do júri trouxe essa decisão. E daí, lá, coitado, morava em casa de pai, com a composição física débil, uma pessoa muito frágil. Nós não distinguimos bem entre a coxa e a canela de tão fina que era. E daí, ele trabalhava numa horta, apanhando hortaliças para o patrão dele vender na feira. E ele pagava um valor muito ínfimo. Às vezes dava R$5 por semana, R$10, alguma coisinha para ele levar para alimentar a sua família. E mais do que isso, quando ele ia pagar, aquele homem com uma composição física forte, abusava sexualmente daquele coitado, da força. Além de pagar mal de uma pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade, ele estuprava ele. Ele, contando como era, ele pegava ele como uma criança pelo braço, porque apesar de ele ter, talvez ali só cedo, trabalhava com uns 18 anos, foi estuprado talvez por mais 2 anos, pegava ele como quem pega uma criança, colocava na cama e estuprava ele na força, porque ele tinha uma composição física frágil. O seu patrão era conhecido uma família de pistoleiros, e mais do que isso, ele passava muita precisão econômica, fome. E ele preferia se submeter àquela situação, muitas vezes, para ter alguma coisa para comer. Levava uma sacolinha de verdura para casa, de hortaliça, recebia um pouco de dinheiro, dava para sua mãe, sendo vítima de estupro. Até que chegou o dia que na casa do patrão dele, quando o cara foi pagar ele viu que tinha uma espingarda no canto do quarto, e por não aguentar mais aquela situação, ele pegou a espingarda e deu um disparo de arma de fogo na face do patrão dele, eliminando a sua vida. E no tribunal do júri, sem nenhuma testemunha, ele deu aquele depoimento, convenceu os jurados daquela situação, foi uma situação existente. O promotor disse que não existia nenhuma comprovação nos autos que comprovasse o álibi por ele apresentado. Mas a sinceridade com a qual ele falou foi tão grande que nós utilizamos a tese da inexigibilidade de conduta diversa. O que é isso? Qualquer pessoa na mesma situação dele faria a mesma coisa. O Conselho de Sentença absolveu aquele réu por 4-1. E aquilo dali ficou marcado. Todo mundo dizia, não, aí é condenado. Para você ver como não existe no júri resultado perdido. Júri é difícil? Dificílimo. Se você estiver perguntando para mim, doutor, tá, vamos fazer júri é fácil, meu amigo, ele já entra com 7-0, condenado. O que é que vai fazer a diferença? A expertise do advogado, a forma como ele inquire, a forma como ele levanta as nulidades, a forma como ele produz a peroração. Então, eu estou falando nesse contexto de expressão corporal, falei de sugestão hipnótica, para dizer que existem algumas posições do nosso corpo que inspiram credibilidade. Que posições são essas? Toda vez que você quer implantar um argumento, qual é o argumento? Como é que o seu corpo fala e emite autoridade? Você, quando está falando, isso aqui, essa expressão aqui, ela é agradável a todos os vocais. Olha, excelências, nós estamos aqui a defender o dedo erguido para o alto. Quando é um argumento impositivo, excelências, vossas excelências absolvam esse homem. Aqui eu estou impondo na consciência do juiz a minha tese, a qual eu estou defendendo. Quando quer falar de maneira branda, fazendo legal, às vezes o corpo tem que estar sempre alinhado. Não expressões tão exageradas, isso não. Nós precisamos ser comedidos, mas esse controle aqui de falarmos nesta posição, gesticulando, abrindo os braços, tudo isso. Às vezes eu costumo, às vezes quando estou até perorando,
Eu pego a Beca e quando fala aqui, dou uma ênfase maior. Quando eu abro aqui os braços aqui, aí fica bonita, né? Fica, a foto fica bacana. Parece um Batman, né? Quando vai isso. O Cavaleiro Negro, e daí você vai trazendo para o jurado, é diferente daquele. Eu expliquei ontem, estava na sua postura também, eu disse só a gente faz isso aprender. E quando é aquela informação negativa, você. Daí quando eu estou abordando um aspecto negativo do réu, eu vou aqui para frente dele, para que os jurados, eles olhem a minha figura e protejam a figura do réu. Quando eu estou ressaltando um aspecto positivo, eu fico ao lado dele para que as pessoas olhem para ele. Por quê? E eu interajo muito com o réu. Quando eu estou a perorar, eu digo, olha, você praticou esse fato isolado na sua vida, se destruiu a sua existência. Mas hoje, a população, se lhe desse a oportunidade, faça tudo diferente. Não é certo realmente você chegar a acreditar. A violência não é um caminho mais adequado. Mas eu sei que nesse caso aqui, ou você agir dessa maneira, ou os povos estarem investidos, você estaria no caixão. Você nunca respondeu um processo criminal, compensa, é traumático, é doloroso, acabou com a sua vida. Mas você tem a oportunidade de sair daqui hoje e refazer sua existência. E é nessa interação que você vai humanizando, inclusive, a figura do réu. Então, nesse outro ponto, expressão corporal, importante você sempre, quando for dar entrevista também para a TV, nunca utilizar de uma expressão corporal mais ativa, mais comedida. Normalmente aqui, com a mão aqui, fala, postura comedida, nunca eleve acima do peito, que é para não, de repente, prejudicar. Então, a sua imagem, quando as câmeras estão diante de você, certo? Serenidade. E outra coisa, mais do que isso, mais do que o aspecto científico, o que é que o grande lance da oratória, na minha compreensão, é a forma como você se entrega ao falar. Então, se você tem conhecimento do processo, se você estudou ele, não precisa ter medo. O que é o tribunal do júri? O júri é uma reprodução de um fato pretérito, através da oratória, da homilia, através de técnicas de persuasão. Então, isso também tem reflexo. Estamos carentes de grandes promotores, que são bons oradores, estamos carentes de grandes advogados, que são também exímios oradores. Por quê? Por conta dessa deficiência que o mundo moderno nos impõe, que é uma realidade virtual paralela a tudo que nós vivemos. Tá certo? E quem não se adaptar a esses vários aspectos, souber remir, administrar o seu tempo, vai ser amplamente prejudicado. Estou talvez o que é que eu não uso. Nunca falo com a mão no bolso, é de cabeça baixa, de maneira encabulada, falando aqui com o jurado, não encara ninguém, não, é olhando o olho, perspectiva do ser humano, olhando aqui no olho de cada um dos jurados, porque isso vai convencê-los. Tá certo? Mão no bolso, retira isso. Questão de falar, não encarar os jurados, retira isso também. Outra coisa, no tribunal do júri, você não fala para a plateia, não. A plateia, por mais que ela dê um gás ali, uma inspiração, mas o olho é aqui, vidrado nos jurados, que é para ele verificar. E às vezes tem situações em que você até para que é no jurado, olha, excelências, esse ponto aqui, fiscaliza minha leitura e apresenta para cada um dos jurados, para que eles possam olhar os pontos que vocês, naturalmente, irão defender. Tá certo? Um outro aspecto, falei de vocabulário, falei de expressão corporal, vou falar agora de modulação de voz. Esse daqui é o grande lance da oratória. A modulação de voz diz respeito à forma como você utiliza os timbres de voz. Por exemplo, existem pessoas que falam o tempo inteiro de maneira, num tom bastante elevado, gritando. Ah, mas isso aqui, aquilo outro, aquela boa narração de futebol. Aquilo dali conduz ao piloto automático. O que é o piloto automático? É a distração do ouvinte. Existem pessoas que também falam num tom bastante ameno, falam baixo, o tempo inteiro. Isso daí também conduz para o piloto automático. A oratória não pode ser o tempo todo num tom elevado, não pode ser o tempo todo num tom baixo. Ela tem que ter modulação.
A oratória, ela tem que, ora você fala alto, ora você fala um pouco mais baixo, ora você traz uma entonação maior, ora traz uma entonação menor. É o que nós chamamos de voz de ouro, voz de prata, voz de bronze, e alguns chamam até de voz de algodão e voz de vento. Quando você sussurra para o jurado. Excelências, esse homem hoje não merece ser condenado da forma que quer o Ministério Público. E eu vou citar um exemplo, antes de concluir aqui essa reflexão com cada um de vocês, para vocês olharem exemplificativamente e perceberem que enquanto a população de voz, ela é imponente, ela é poderosa, ela faz toda a diferença. Eu vou recitar aqui, a título de exemplo, o Salmo 91, alguns versículos, para que vocês possam ver, naturalmente, o que a modulação de voz pode trazer de influência ao tribunal do júri. Por exemplo, vejam só, esse aqui é o primeiro exemplo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e ele confiarei. Mil cairá ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas tu não será atingido. Esse é um primeiro exemplo, sem eu apresentar nenhum tipo de modulação de voz. Agora você olha aqui para este exemplo, eu utilizando modulação de voz e expressão corporal para você ver o impacto da mesma mensagem que eu quero transferir, quero transmitir, e já deu o primeiro exemplo, para você ver como foi morta, como foi sem vida, como foi apática. Como foi apática. Olha aqui esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 1000 cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Você está vendo aí como é diferente? O impacto de uma boa modulação, inclusive de uma expressão corporal. Prezados, eu estou trazendo isso, trazendo estes exemplos para que vocês visualizem na prática o poder que tem a oratória. Então, se vocês conseguirem dominar isso, eu aconselho que vocês também pesquisem sobre o assunto. Tá certo? Hoje, a maior escola do planeta é o YouTube. Vai para lá, tu pega os grandes oradores, pega a sugestão, e como eu te falei, além daquela proposta dos 15 minutos de leitura diário, a questão de 2 palestras, foi tão impactante que o pessoal todo dia aqui, olha. Verdade. É impactante, a oratória, ela traz isso. E eu até, é interessante. Eu tive participando de um júri, tinha lá um camarada que ele já estava há 15 anos. Toda vez o júri acontece lá. Ele disse, rapaz, estava com 15 anos que eu não vi um advogado do seu nível. Eu disse, porque, rapaz, é muito gostoso ouvir você falando, a gente não tem nem sono. Ele dorme toda sessão. Aí de repente, era interessante, eu falando, aí um colega advogado disse que ele ficava desse jeito, eu falando, ele acompanhando aqui, Igual o Roberto. assim, sentindo, né? Porque na verdade, doutor Roberto, um discurso bem pontuado, um bom discurso, é coisa linda de se ouvir. Isso daqui é jactância? Não! É para dizer para vocês que vocês também podem! E que ninguém vai limitar o sucesso de cada um de vocês aqui, não. Ah, estou passando dificuldade. Aí, na minha faculdade, doutor Roberto, eu levava uma tapioca de casa e ia para a sala dos professores tomar café. Então, o pessoal não sai doidinho aí. Quando eu fui fazer o primeiro júri, o pessoal dizia que eu não era nem advogado. E foram lá para a Câmara Municipal, porque dizia, não, é um entregador de água mineral. Esse doido aí é advogado da onde? Para constatar se eu ia realmente fazer o júri. E hoje, eu digo a cada um de vocês, não existe coisa, isso daqui pauta a minha mentalidade. A maior vingança é um sucesso estrondoso. Então não tem nada, meus amigos e minhas amigas, que supere o trabalho duro. Você se inspira em quem? Os chineses. Trabalham 16 horas por dia, lazer quase zero. Mas são focados, vão dominar o planeta Terra. Já estou aqui na São Pedro aqui. Não tem. Eles, os grandes, os gigantes, têm medo quando você está sentado numa cadeira com um livro na mão. Essa é a verdade.
Essa daqui é a foto mais imponente, a foto de maior ostentação quando você está lendo um livro, porque você está adquirindo poder. Como já dizia Salomão, honra a sabedoria te honrará. E eu digo para você, doutor Roberto, até hoje, o sucesso ele é posto em questão. E deixei para o final, eu trouxe aquela imagem. Se você quer ser águia, se distancie dos pombos. E aqui todo mundo quer ser águia. Exatamente. 3 dias não são 3 horas. Vocês aqui. Ah não, tu vai fazer esse curso, tu está no primeiro semestre, no segundo semestre, não teve essa oportunidade, talvez não teve. Então aqui nós estamos dividindo o jogo do trigo. Tu quer voar como águia? Seja águia. Então águia não anda com pombo, com pato, com galinha. Aí, da Morada Nova, alguns espíritos diminutos disseram que saíram quando passando ameaçado. Cheguei em Fortaleza, alguns outros espíritos diminutos disseram que, olha, os advogados aqui não estão gostando desse doutor Talvani, não. Principalmente que o homem só faz júri pro bono aqui na capa. Olha, você querendo atingir, entendeu? Uma carreira já que eu já tenho 933 processos criminais catalogados com mais de 300 júris. Ah, doutor Talvani, por que o senhor está dizendo isso, meu amigo? É porque só existe uma explicação para os invejosos. Eles querem te derrubar, não é por outra coisa não, porque um leão de pé causa muito estrago. É ou não é? Pois eu ainda convivo com esse tipo de situação nos dias de hoje, mesmo com toda a prova social, mas isso não me diminui, isso só me fortalece. Se você quer me diminuir, me criticar, me atingir, é a mesma coisa que você jogar combustível numa fogueira, aí que pega fogo, aí que eu cresço, aí que eu me elevo. E essa força que eu estou tendo e trazendo aqui, eu quero só que vocês tirem um pouquinho dessa energia de um sofredor, de uma pessoa que veio do nada e chegou aqui neste patamar. Por quê? Porque quem toma a iniciativa de fazer alguma coisa é apedrejado e criticado por quem não faz nada. Essa é a verdade. Doutor Talvani, qual é a lição que o senhor quer me trazer aqui hoje? Meu amigo, persistência, trabalho duro e perseverante. Com isso daí vocês vão, se quiser ser juiz, vão ser juiz, se quiser ser promotor, vão ser promotor, se quiser ser defensor, se quiser ser um advogado de sucesso, então existe um limite. Esse daqui é o melhor curso do Brasil, o curso de Direito. E eu digo isso para você porque proporciona você ganhar os mais altos salários do país. Tá certo? E se nós estamos no Nordeste, nós estamos nos sobrevivendo, escapando do gordo. É ou não é, Roberto? Graças a Deus. Você imagina no dia que a gente conseguir chegar em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, como já fiz júri em 7 estados desta federação. E daí eu gostaria de encerrar aqui com cada um de vocês, dizendo o seguinte: falei de oratória, na perspectiva do tripé, vocabulário, expressão corporal e falei por último modulação de voz. Mas eu não queria nem eleger como sendo um aspecto importante, mas como uma força colateral, quem conta história no Tribunal do Júri e faz uma aplicação, este que tem a possibilidade de se dar melhor, utilizando todo este tripé. Eu digo isso por quê? Porque quando você envolve uma pessoa dentro de uma história, esta pessoa ela mergulha dentro das suas próprias emoções. E por que as histórias que se contam, elas trazem uma aplicação e uma lição de vida? Quem mais utilizou de histórias, parábolas, foi o maior homem que existiu, Jesus Cristo. Falava através de parábolas, de situações simples do dia a dia, que faziam uma aplicação no dia a dia daqueles que o ouviam. E isso produzia uma reflexão, e essa reflexão mudava conceitos de vida. Então é isso que eu gostaria de produzir. Agradeço bem oradamente a atenção de cada um de vocês. Então, Roberto, quero fazer aqui um agradecimento de público, de viva voz. Muito obrigado, meu irmão, por essa oportunidade. Doutor Roberto aqui é um cara magnífico, tem uma mais elevada respeito, mais profundo grau de empatia, de sensibilidade, de irmandade. Sempre que eu estou precisando de fazer alguns juros mais complexos, chamo o Roberto. O doutor Roberto aqui é o mestre na inquirição, na nulidade, na peroração também.
De modo que eu peço a Deus que possa blindar nossa amizade para que ela perdure por muitos e muitos anos até o final da nossa vida, porque encontrar um amigo hoje é muito difícil. Você encontra pessoas cheias de interesse que querem muitas vezes usurpar e percorrer o caminho que você percorreu, e se duvidar, eles querem até passar por cima de você. Agora, quando você encontra um amigo, um irmão, meu amigo, dê a vida por ele. Doutor Roberto está nesse nível aqui. Muito obrigado por tudo. Respeito e devoção a você, sua família, sua filha, todo mundo, viu? Ontem eu falava muito sobre. Eu falava muito.